Olá para todos, eu sou Guts Tanari e vocês estão no Aspas Comenta. Aqui pela internet você vai achar diversas críticas, diversas pessoas comentando sobre filmes e outros conteúdos da cultura pop. Mas só aqui, no canal da Aspas, você tem a opinião de verdadeiros pesquisadores, porque nós somos a Aspas, a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Hoje nós vamos debater o Snyder Cut, o Justice League do Zack Snyder, com os debatedores Nathaniel Gomes, Yuri Reblin e Natânia Nogueira. Vamos lá, já temos decenautas apostos aqui, porque embora sejamos pesquisadores, não perdemos esse lado fã. Então eu vou pedir para a gente começar fazendo considerações iniciais. Começa com você, Yuri, depois passa para Nathaniel e Natânia por último, para a gente usar os nossos debutantes logo nesse início. Pode começar, Yuri. Sua opinião rápida sobre o que você achou do filme, se gostou ou não gostou, pra gente continuar com o nosso debate. Eu gostei do filme, da versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. Eu acho que fez jus à trilogia que ele encabeçou a partir do Homem de Aço, e também deu para perceber que o Joss Whedon ele não conseguiu compreender o filme a partir daquilo que caiu na mão dele. Nathaniel? Também gostei demais do filme. Espero não ser apedrejado por causa disso, mas eu acho que a pegada é essa que o Yuri disse. Opa, a Natânia já está me ameaçando. Eu acho que a pegada é exatamente essa, desse aspecto que ele conta o universo dele da DC, e é quase um evangelho segundo o Snyder. É praticamente isso que eu vejo no filme. Então é Snydeus mesmo, né? Natânia, você. Sou eu? Então, apesar de todas as expectativas contra, eu gostei do filme. Não! Eu gostei. A internet vai cair agora. Mais adiante, eu vou ressaltar os pontos que me agradaram, agora não, tá? Mas, assim, a princípio, comparado com o primeiro filme, foi acima da expectativa. Mas a gente falar que acima da expectativa é algo muito complexo quando a nossa expectativa está muito baixa, né? Enfim, eu acho que se a gente analisar ele isoladamente enquanto um filme de 4 horas, lembrando que ele é maior que Lawrence da Arábia, maior do que Ben-Hur, maior do que isso tudo, ele é um bom filme, embora não seja um filme espetacular, um filme maravilhoso. Ele é um filme justo, digamos assim. Mas eu acho que a história ali desse filme, a história dessa criação, ela é muito maior até do que ele mesmo, né? E aí a gente dá prosseguimento à nossa conversa exatamente para falar um pouco disso. Se você, espectador, não sabe, nesse momento, a gente te explica, né? Porque houve um grande imbróglio. O Zack Snyder ele foi contratado para fazer primeiro o Homem de Aço, depois ele faz o Batman vs Superman, que não alcança uma bilheteria muito grande. Obviamente, os investidores da Warner começam a pressionar e acredita-se em determinado momento, pelo menos é a percepção que eu tenho, não sei se vocês vão concordar, que a Warner quer o tempo inteiro copiar o sucesso comercial da Marvel e tenta forçar isso. Só que o Zack Snyder, o Yuri está discordando, a gente vai passar a palavra para ele. Eu entendo que o Zack Snyder tinha uma visão e ele queria passar aquela visão acima de qualquer coisa. Ele continua fazendo o Liga da Justiça. A ideia original era que seriam 2 filmes gravados de uma vez, acaba que isso não dá uma continuidade. Coloca um cão de guarda do lado dele, que é um dos produtores, fica o tempo inteiro acompanhando o trabalho dele. E aí, durante esse processo, acontece uma fatalidade, a filha dele se suicida, a filha do diretor, Zack Snyder. E aí talvez seja, para mim, o principal problema, e isso eu acho que todos aqui vamos concordar. A Warner foi extremamente desrespeitosa com o luto dele e aproveitou desse momento de fragilidade para passar esse filme para qualquer pessoa. Pelo menos é a minha visão. Aproveitei aqui essa oportunidade, é um desrespeito artístico isso, muito grande. E aí ela passa o filme para o Joss Whedon, que era o diretor de Vingadores. Ele dirige Vingadores 1 e 2.
Buffy Caça-Vampiros, Angel, essas coisas também, mas isso não vem ao caso. E aí o Yuri, na chamada dele, falou que o Joss Whedon não entendeu. Eu até concordo que ele não entendeu, mas eu acho que o Joss Whedon ele não chegou ali para fazer um filme, tanto que ele nem aparece em nada do filme. Ele chegou ali para alguém sentou na mão e falou: olha, a gente quer mais cor, a gente quer mais comédia e a gente quer mais isso daqui. E aí ele tentou operar, e foi uma operação, e sai aquele filme horroroso, pavoroso, que é o Liga da Justiça, o remendo que saiu nos cinemas. Com direito a Batman de bigode retirado digitalmente. Superman. E aí, Superman de bigode. Superman de bigode. Batman de bigode é outra coisa. A gente tem o Superman de bigode e começa, então, uma proliferação do release da Snyder Cut, de hashtag, de pressão dos fãs, até que isso sai. Por um bom tempo, eu acho que isso ficou mito. Vocês acreditaram que isso ia sair? Yuri, você acreditou na possibilidade de sair esse programa, esse filme? Não, eu não acreditei que o filme pudesse sair, porque geralmente, assim, quando o pessoal clama uma versão do diretor, alguma coisa assim, tem sempre um burburinho, né, que acontece, mas eu não achei que isso efetivamente ia se concretizar, né? Eu também não acreditei. Nathaniel achava? Nathaniel era uma pessoa confiante? Não, nem um pouco, mas tinha um respingo de fé aí, porque a gente teve o Richard Donner, o Superman 2, aquela versão dele, que é outro filme também. Além disso, a gente teve Blade Runner, com um monte de versões, eu já nem sei quantas versões tem. A questão é que eu acho que não é uma versão do diretor. Eu não vejo o release da Snyder Cut, né? O Snyder Cut como uma versão do diretor. Eu vou usar uma metáfora aqui e isso já vai dar prosseguimento para a gente debater mais aprofundadamente o filme, que é a parte mais importante, que é o grosso desse debate. Tá? Suponhamos que a gente que o nosso aluno fique de recuperação. Ele foi mal durante todo o ano, ele tirou notas baixas e aí ele foi para a recuperação. Na recuperação, é a mesma matéria da matéria final, tá? É o mesmo conteúdo, mas ele tem muito mais tempo para estudar, ele já passou por toda a experiência do que as pessoas, do que caiu e não caiu, de como o professor pergunta, como o professor não pergunta, e aí ele vai e tira uma boa nota, passa de ano. A gente sabe porque nós somos professores, nós passamos alunos de ano assim diversas vezes. Mas a gente pode comparar o 10 do aluno de recuperação, o 8 do aluno de recuperação com o 8 ou 10 do aluno durante o curso. Vocês estão entendendo a metáfora que eu estou querendo dizer? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como um corte do diretor, porque teve cena adicional gravada, teve possibilidade dele refazer efeito especial. Eu vejo isso como uma recuperação. Ele pode muito bem ter pensado assim, olha, o público gostou disso aqui, vou enfatizar isso aqui. O público não gostou disso aqui, eu não vou colocar isso aqui. Ele teve o maior laboratório da história do cinema. Qual o nome daquelas... Os filmes não passam por uma plateia inicial. Na verdade, o primeiro filme dos cinemas foi a plateia inicial e agora a gente está tendo a plateia dele. O filme melhora muito, mas o filme não podia não melhorar. É o mesmo conteúdo, só que ampliado com muito mais tempo de exibição. Eu acho, assim, a minha opinião com relação a esse filme é o seguinte: ele fez uma coisa que ninguém fez antes, pelo menos que eu saiba. Ele pegou um material que não teve aprovação, e ele refez esse material, apesar dele ter mantido uma certa base, né? Ele reestrutura toda a narrativa. A edição vai ser toda refeita. Ele praticamente está fazendo ali uma alquimia, transformando chumbo em ouro. Tá? Agora, ele teve a possibilidade de ter críticas, de poder selecionar, teve. Mas a gente tem que pensar também que as críticas sempre aparecem e nem sempre tem resultado. Você tem um filme que teve, a primeira versão dele teve sérios problemas, na segunda continua tendo. Ou tem filmes assim, né, Yuri? O primeiro foi ótimo e o segundo uma porcaria. Né?
né, vai acontecer isso. Recentemente aconteceu isso. Então, ele faz uma coisa ali, que esse é um ponto positivo que eu vejo, ele faz minha culpa. Nós não acertamos nisso, nós temos que parar, melhorar. Né? Então, você tem uma edição muito melhor, planos muito mais bem gravados, você tem personagens que vão ser melhor apresentados, melhor aproveitados dentro da narrativa. A própria narrativa ganha corpo, que antes parecia uma coxa de retalhos, agora ela tem uma lógica e uma sequência. Então, ele está praticamente, ele pegou um material e reciclou completamente. Eu vejo muito pouco do primeiro filme nesse segundo filme, em qualidade, em narrativa, e até mesmo a construção dos personagens, ela foi melhorada. O personagem do Flash, que aparece muito pouco no primeiro, no segundo ele já foi melhor aproveitado. Se eles tivessem colocado o esforço que eles colocaram, quando eles colocaram as Amazonas, quando apresentaram a Mulher Maravilha, no filme da Mulher Maravilha teria sido outra história. Tá? Inseriram alguns outros personagens, fizeram uma limpeza, tiraram cenas que eu particularmente achei horríveis, que não tinha nada a ver, piadinhas assim, sem contexto, coisas bobas foram retiradas e acrescentaram um material melhor. Então, assim, independente de ser um filme da DC ou da Marvel, seja o que for, eu achei que foi muita coragem você pegar e arriscar refazer essa experiência, e teve um final feliz. Tá? Eu não sou assim, fã do diretor, em particular, mas Missionário Zack Snyder. Ele foi muito feliz no trabalho que ele fez de melhorar o que estava ruim. Eles fizeram minha culpa. Eu vejo esse filme como minha culpa. Nós erramos no primeiro, nós vamos agora tentar arrumar agora. E foi como alguém falou, agora eu não lembro quem, não é que seja um filme excepcional, mas é um filme que deu para eu sentar e assistir durante 4 horas sem querer desligar a televisão. Nathaniel, sua opinião, por favor. Você concorda com... Concordo muito com a Natânia. Por exemplo, com relação ao humor, tinha muitas piadas na versão do cinema que não faziam sentido nenhum. Aquele momento que o Flash está na prisão visitando o pai dele e pinta o rosto de outro sujeito, que não tem sentido nenhum. Ou aquele momento lá que eles estão na Rússia tentando enfrentar o Lobo da Steppe, e aí o Aquaman diz pro Batman que ele é doido, mas assim, fica muito solto, as coisas não fazem sentido. Nesse filme, apesar de ter 4 horas de duração, parece aquela coisa bem episódica, eu não saio cansado do filme. Então, continuo com vontade de assistir de novo, pegar alguns detalhes, algumas participações, e fora a limpeza na história. Parece que, concordo com você, Gustavo, não parece que é o corte do diretor, parece que você tem uma versão bruta aqui, de 4 horas, insere alguma coisa, mas fica com aquele gostinho. Será que vai ter parte 2? Será que a gente tem um Snyderverse, aí um universo do Snyder, e é outra pegada, é outra coisa. Que, por exemplo, o Esquadrão Suicida parece que está em outro universo, ele parece não considerar nada do que a gente viu nos 2 primeiros filmes. O novo Esquadrão, que você está querendo dizer, ou o velho Esquadrão? O velho, que passou no cinema. Eu já acho que não, porque pelo contrário, talvez seja um dos filmes mais ligados. Até porque aparecem os personagens da Liga da Justiça. Aparece, sem dúvida, a morte do Superman. Assim, existe até algumas pessoas falando que existe o corte do diretor do Esquadrão Suicida, porque ali é o outro filme que foi rateado e recortado, né? Sim, ficou um Frankenstein, mas assim, o tom é muito diferente. A Marvel também faz isso, mas o Shazam tem um tom diferente, Esquadrão tem um tom mais de humor, estilo Marvel. Eu acho que Shazam, desde o começo, porque Shazam, por sinal, é o meu filme preferido da Liga da DC, é o meu preferido da DC. Eu acho que ele, desde o princípio, tinha essa proposta diferente. O Yuri discordou de mim enquanto eu estava falando. Vocês acham que a DC não tenta copiar a Marvel? Eu diria assim, eu acho que tenta copiar no sentido de tentar fazer com que a sua franquia, os seus produtos deem certo no audiovisual. Eu acho que isso eles tentam fazer, porque é a forma de ganhar dinheiro.
Agora, conceitualmente, eu acho que tem um tom muito diferente. A Marvel, ela meio que tem uma fórmula mágica nos filmes dela, que tu tem momentos de humor, momentos de ação, tem uma estrutura narrativa mais ou menos consolidada. E no caso da DC, isso não acontece, porque não tem uma voz uníssona que vem assim da produção executiva que diga, ó, nós vamos montar assim o universo, né? E aí eles apostaram ali no Zack Snyder para começar isso, tanto é que ele está por trás do primeiro Mulher Maravilha, ele está, assim, a ideia, o conceito está ali no Esquadrão Suicida, né? Ou seja, tu tem elementos conceituais ali disso, né? Só que daí, por N razões, depois não deu certo. Então, a Marvel tenta, aliás, a DC, ela tenta copiar nesse sentido de temos que fazer, nós temos uma franquia milionária, bilionária aqui nas mãos, a gente tem que fazer render. Agora, a forma disso é bem diferente. A Marvel eu vejo mais como um cine pipoca, bem sessão da tarde, aquela coisa assim, sem estresse, porque tu sabe que tu te emociona, mas tu sabe que no final vai dar certo. E o tom um pouco mais sério da DC, ele faz com que você pense, meu, será que vai dar certo mesmo? O que pode dar errado? Né? Então, acho que é um tom diferente de narrativa. Entendi. Eu acho, eu concordo com o Yuri, assim, existe uma competição muito grande entre estúdios, entre gravadores e tudo mais. Isso é normal, então a gente tem que dar um jeito porque eles estão passando na frente. Agora, o modelo estrutural da Marvel, a DC não reproduz, e eu acho que ela tem que buscar o seu próprio modelo. Ela tem que buscar a sua própria fórmula de sucesso, porque você não tem... fazer uma cópia, não é bem assim que a coisa funciona, porque o consumidor sabe. Eu acho que talvez, original... Natânia, no início, talvez ela tivesse essa intenção de fazer a sua própria visão, que eu acho que esse sombrio e realista, né, como a gente fala, que é o que o Snyder representa, começa com o Nolan, né? Começam com... eles tentam dar prosseguimento ao sucesso comercial dos Batmans, do Nolan, e aí pega o Zack Snyder pela questão estética. E ele é um cineasta que filma cenas muito bonitas. São cenas muito bonitas. Mas eu acho que o roteiro é muito, muito fraco. Em termos de... Existiam falas que eram vergonha alheia. Quando a Mulher Maravilha salva aquelas pessoas no museu, fica só uma menina sentada e a menina fala, eu posso ser como você? E a Mulher Maravilha fala, você pode ser quem você quiser. Existem várias falinhas assim, embora esteticamente o filme seja bonito, muito bem filmado, eu acho que faltava alguma elegância no texto para ele ficar... E eu não estou falando nem no roteiro, que o roteiro... Né, a gente sabia que a história ia ser aquela ali, certo? A história não tinha muito como mudar. Mas eu achava... faltam uns detalhezinhos. Eu já senti aqui que dos 3 colegas, dos 4 colegas contando comigo, eu sou quem menos gostou, né? Mas olha só, Gustavo, tem mais uma coisa. Eu tenho que concordar com você que eu tenho essa percepção que a DC tentou acompanhar em termos de roteiro, por exemplo, no Liga da Justiça, na versão do cinema. Naquela versão do cinema é uma cópia da Marvel. Mas no início, com Homem de Aço, Batman vs Superman, não, você tinha uma identidade própria. Até que eles resolvem seguir o modelo Marvel. E agora eles vão continuar seguindo, né? Porque o Aquaman, ele tenta dar um colorido, tenta dar aquele ar aventuresco, tira aquele destoa totalmente do Aquaman da Liga da Justiça. Que é o cara mal-humorado. É o personagem, né? Talvez eu tenha gostado do Shazam, porque o Shazam eu sinto que ele tem um tom próprio. Eu não vejo, não sei como fazer um Shazam, que é um garoto com aquela dor, aquele peso que trazem ali os personagens. Talvez por isso. Eu sinto que ali ele não tá nem tentando copiar a Marvel, nem tá tentando ser o sombrio e realista. Aí como é que seria o Shazam nesse universo do Snyder se ele entrasse para a Liga da Justiça? Eu acho muito complicado. Não funcionaria, né? A gente tem que ver como vai ser essa possibilidade
no filme do Adão Negro que viria por aí, né? Na verdade, eu acho que a DC está muito desregulada, né? Eu vi alguns vídeos sobre prévios preparando para o Snyder Cut, com essa galera que vai para ver as cenas e tudo mais, e alguns estavam falando que, assim, o que acontece? Eu sinto que a Marvel tem um planejamento baseado numa mão forte, que é o Kevin Feige, e a DC queria copiar, como a gente falou, o sucesso comercial, só que sem ter esse plano muito claro. Eu acho que os filmes, vocês sentiram esse acelerar? Talvez 4 horas de duração tenha sido necessário para aprofundar personagens, mas se ele fosse fazer, se o Snyder fosse lançar o filme dele no cinema, ele não lançaria um filme de 4 horas, ou 3 horas e meia, que é o que o filme dura. Ele precisaria cortar. Se vocês lembrarem do corte do Batman vs Superman, que foi para o cinema, o filme perde determinado contexto. Quando você vê a versão do diretor, a versão estendida, você entende determinadas coisas da investigação da Lois. Eu acho que o Snyder, ele filma muita coisa, e ele, na mesa de edição, ele se perde. Eu acho, assim, que nesse caso aí específico, eu assisti o Batman vs Superman e a versão estendida também, né? A versão estendida até ficou um pouco cansativa, embora mais atraente em termos narrativos, mas acabou um pouco mais cansativa. Talvez eu tenda a concordar com o Gustavo de dizer que o segredo às vezes está na edição da coisa. Agora, no caso da Liga da Justiça, essa nova versão, eu acho que ali tem outros elementos em jogo, que é toda essa comunidade de fãs que mobilizou a produção do filme e o apreço do filme, o apreço do diretor em relação ao material produzido. Eu acho que o Pablo Vilhaça, ele comenta isso até na resenha dele, que as 4 horas, de fato, não são necessárias, ou 3 horas e meia. Poderia ter um corte mais preciso nisso. Mas eu acho que, por conta de toda essa história, teve um apego emocional ao material produzido, né? Tanto é que as cenas que eles regravaram foram pouquíssimas. Foi mais assim para fechar uma ou outra narrativa, porque ele já tinha 6 horas de gravação no primeiro corte, quando o Joss Whedon pegou para fazer o filme. Aí o Joss Whedon olhou aquele material todo, não entendeu direito, aí ele regrava algumas cenas na perspectiva dele, que aí tem aquelas inserções de piadinha, tem aquela questão lá da Mulher Maravilha com Flash. Né? Parece que tem ângulos de câmera que eu já vi gente comparando que pega só a bunda dela, que não tem no Snyder. Pode até ser que na hora quando o Snyder filmou tenha pego tudo, mas aí nessa edição cortou, não? Não é o objetivo do corte. O objetivo do corte do Snyder não é tão sexualizado em cima da Mulher Maravilha. Isso que eu vi pessoas comparando. A Natânia quer falar? Antes eu só vou falar uma coisa. Eu acho que se tivesse um pouco menos de câmera lenta, o filme ficava também mais enxuto. Porque tem câmera lenta de chuva, tem câmera lenta de comprando café, tem câmera lenta de comprando café, eu acho que foi um pouco... Câmera lenta até do Flash, que não faz sentido nenhum. Né? Enfim, Natânia, pode falar. É que, assim, ó, se não tivesse câmera lenta do Flash, ele nem ia aparecer no filme. Concordo com o Yuri. Aí não tem jeito. Não, né? Uma coisa que me agradou no filme, talvez, assim, seja uma coisa boba, foi a divisão em partes, 6 partes. Eu acho que isso suavizou para quem está assistindo. Muita gente parou, inclusive, nesses momentos. Eu consegui ir direto, mas, tipo assim, essa divisão em partes foi legal. Deu aquela sensação que, ao mesmo tempo que você estava assistindo um filme, você está maratonando uma série, também deu aquela assim, possibilidade de você digerir melhor a narrativa. E foi interessante. Aí eu quero dar uma provocação para o Yuri, né? O Nathaniel também pode ficar à vontade para se sentir provocado. Sentir provocado também. Os títulos que foram escolhidos para as partes. Eu lia os títulos, eu vi uma coisa ali de mito, uma coisa ali meio teológica, que é a área do Yuri, a era dos heróis, e a própria escolha das músicas de fundo também, trazia uma coisa assim meio, sei lá, como é que eu vou falar,
meio jubilosa. Então, eu achei que foi uma... Como é que eu vou falar? A reedição, a forma como o filme foi dividido, os temas escolhidos para cada parte, ressaltou essa característica que o Yuri estuda, né? Essa característica meio teológica presente na narrativa da DC. Estou errada, Yuri? Não, na verdade, esse é o tom que o Zack Snyder quis dar para toda a trilogia dele, né? Que começa lá com o próprio Homem de Aço, né? E é potencializada ali no Batman vs Superman, né? Que agora seria o clímax com a Liga da Justiça, parte 1 e 2, que era o originalmente previsto, né? Porque toda a ideia do Darkseid, dos novos deuses, isso tudo estava previsto para entrar no pacote todo da Liga da Justiça, né? Então, tu tem ali toda essa estrutura de que os super-heróis são deuses entre nós, né? Então, essa é a pegada do Zack Snyder bem do início, e ele deixa isso bem explícito, né? Agora, eu acho que esses títulos, eles não foram tão bem adequados. Eu também acho. Mas, agora, Natânia, eu acho o seguinte, essa pegada mais teológica que o Snyder faz, aparece já no Homem de Aço, quando o Clark está conversando lá com o pastor na igreja, você tem um vitral atrás e tal, toda aquela coisa de sacrifício, tem a morte dele no Batman vs Superman com uma lança, tem uma série de elementos que vão aparecendo, e na Liga da Justiça, isso fica muito claro, quando ele aparece nos céus com os braços abertos, mais uma vez, e não é só isso, o Darkseid, o Lobo da Steppe, na conversa lá, diz que eles não podem invadir a Terra com um kryptoniano aqui. Fica meio sem sentido, meio jogado essa história. Antes podia invadir a Terra, e nesses últimos anos que o Clark está aqui de Superman não pode, em 2, 3 anos. Então essa coisa dele ser o protetor, o salvador, a ressurreição dele, aparece aí claramente, assim como no primeiro Matrix, que é um filme lançado até na Páscoa. Vocês puxaram, Natânia, deixa eu só dar a entrada, né? Vocês puxaram um dos temas da nossa pauta aqui, então a gente já acelera eles, que é toda essa iconografia cristã que o Zack Snyder coloca. Eu ia citar essa cena, essa sequência, mas já tem um momento no final onde aparece em off a voz do Russell Crowe, do Jor-El, e aparece a voz do pai terreno dele, que é muito Deus, José falando com ele. Existe uma acepção cristã muito pesada no Super-Homem, que assim, eu admito que eu li muito mais Marvel, e na verdade muito mais mangá na minha vida do que DC. Mas eu não me lembro de nos quadrinhos isso ser tão premente, essa questão, essa identificação dele enquanto Jesus. Vocês podem dar uma avançadinha sobre isso? Passar a palavra primeiro para as damas, então, que a Natânia ia falar naquela hora, eu cortei ela. Depois o Yuri e o Nathaniel debatem, tenho certeza que o Yuri tem muito a colaborar sobre isso. Natânia, com o microfone ligado. Não, por favor, pode passar para o pro Nathaniel, para o Yuri. Eu vou só vou ouvir, porque eu tenho uma coisa preparada para depois, tá, Yuri? Olha só, ela tá com uma faca nas costas. Yuri, só funciona se for faca de kryptonita. JC e Super-Homem são as mesmas figuras? É bom você lembrar que foi uma mulher que inventou a kryptonita, cuidado. Olha só, eu só diria o seguinte, assim, né, que nos quadrinhos isso não é muito explícito, sobretudo até ali a década de 70, e não tem essa associação forte, para dizer bem a verdade. Né? Mas isso entra... Os dois criadores são judeus, não são? Sim, eles são judeus, mas isso não interfere, mesmo porque se a gente vai olhar a biografia do Jerry Siegel ali, mesmo o do Joe Shuster, quando eles conceberam o Superman, eles estavam baseados... O Superman estava muito baseado nas pulps da época, né? O Sansão, não um personagem bíblico, mas também tinha personagens fortes, alterofilistas da época. Então, tem vários elementos, o Sombra, que o Jerry Siegel vai pegando de outros personagens pulp que faziam sucesso e vai incorporando tudo no Superman. Né? Mas, assim, então, essa associação com Jesus Cristo, ela começa a acontecer
no filme de 1978, ali do Christopher Reeve. Ali que entra essa associação muito forte. E de lá, então, a coisa meio que marca mais forte nessa direção. Nathaniel, colabora um pouco, então. Eu acho que já havia, de certa forma, esse tipo de conceito impregnado no imaginário ocidental. E aí não tem como a gente se desvencilhar desse tipo de coisa. O sujeito vem numa espaçonave, é o último sobrevivente do seu mundo, é adotado por um casal que não pode ter filhos, ele não tem irmãos, não tem nada. Então esse conceito ali dele ser um salvador, ser uma luz, eu acho que ele se aprofunda no filme de 78, mas é uma coisa que já estava ali no senso comum, no imaginário. O Yuri, que é da área teológica, talvez a gente pudesse trabalhar com as tipologias, os tipos, antítipos da teologia. Então, ele seria essa coisa do imaginário que perpassa as culturas, sobretudo no Ocidente. Nos quadrinhos, eu acho que isso aparece de forma muito intensa, por exemplo, lá no Reino do Amanhã, do Alex Ross e Mark Waid. Então, essa figura messiânica está muito clara ali, mesmo antes do Zack Snyder. Ali no Reino do Amanhã isso fica muito explícito, mas, tipo assim, nos quadrinhos, essa associação mais explícita, ela acaba sendo mais recente, só que aquilo, acho que o Nathaniel pontua, é um ponto importante, porque a gente tem que considerar que a colonização dos Estados Unidos, ela parte muito do puritanismo inglês, e a religião é imiscuída na ideia de nação, por exemplo, né? Uhum. Então, esses elementos fazem com que essa associação seja algo muito, muito comum, digamos assim, dentro do imaginário, né? E existem outros elementos ali no filme com relação à fé, que é dispor o Clark Kent, perdão, o Bruce Wayne, dispor o Batman como um homem de fé o tempo inteiro, como o cara que é crente, que acredita no Salvador, acredita que o Salvador vai voltar, e ele trabalha para que esse Salvador retorne o tempo inteiro. Eu acho que talvez seja uma representação que eu nunca vi do Homem Morcego, assim, né? Do Batman. Agora a Nathânia quer falar, olha. Agora eu quero falar. Isso era uma coisa que me incomodou, que eu não gostei. No filme, é justamente botar esse Batman de fé. E a fé não faz parte do Batman. O Batman é um camarada que é sombrio, é um camarada que guarda rancor muito grande, é um camarada que tem uma dificuldade enorme de perdoar. Tá? Tem problemas psicológicos. Exatamente. Ele não tem aquilo que é necessário para ser um personagem que vai ser um homem de fé. Então ele vira para o Alfred em determinado momento e fala assim, o Alfred pergunta, questiona ele estava entrando no avião, ele fala, eu tenho fé. Mas Batman não tem fé. Entendeu? Então, eu acho que essa reconstrução do personagem, colocar o Batman como esse cimento que vai unir a Liga da Justiça, né? Sendo que ele nunca foi um cimento para unir a Liga da Justiça de que a maior parte das vezes ele era, em muitos arcos de história, principalmente na Liga da Justiça da América, ele era relutante. Ele, às vezes, nem queria aparecer lá. O pessoal chamava, ele chegava emburrado. Tá? Então, esse cimento que vai unir a Liga, para mim, assim, do que eu li de Batman, embora não seja assim tão decenalta quanto o Yuri, tenha lido bastante coisa, mas não seja tão decenalta assim, eu acho que esse Batman homem de fé não combina. Se fosse um Superman homem de fé, tudo bem. Porque maravilha. Mas Batman homem de fé, esse Batman muito fervoroso, esse Batman que está aceitando as coisas, está confiando muito fácil. É um Batman que confia fácil demais. Nathaniel quer falar, Nathânia. Dá a palavra para ele. Mas aí, Nathânia, eu acho que ele está movido pela culpa. Até no final do filme ele fala sobre isso. A motivação dele é a culpa, e aí ele se pega nesses elementos de fé. Por exemplo, essa versão do Batman que a gente encontra no filme é muito diferente do Batman dos quadrinhos. Ele pega em armas. O Batman dos quadrinhos nunca pegaria numa arma. Então ele pega lá, começa a atirar nos parademônios usando arma de fogo, de laser, etc. Então tem essa coisa da liberdade criativa. Isso não me incomoda, ainda mais com esse elemento da culpa.
E de culpa o cristianismo entende bem. Yuri, eu diria... Aí, no caso, seria a redenção, né? Não, a redenção. Você Então, seria um Batman em busca da redenção. Eu acho que sim, eu faço essa leitura. Eu concordo com o Nathaniel. Eu acho que o Batman, ele tá ali em busca de redenção. Eu também, embora ele diga isso uma ou outra vez, ali no final, ali e ali na conversa com o Alfred, mas eu não associo o fato dele dizer eu sou uma pessoa de fé com a ideia dele ser uma pessoa religiosa. Eu acho que é simplesmente alguém que está acreditando em alguma coisa, que tem que ser feita alguma coisa, porque senão, né, eu acho que vai mais nessa direção do que aquilo que a gente está fazendo, essa associação com uma ideia de fé religiosa. E eu acho que aí eu vou com a Natânia, ele não é crente, ele é pessimista, ele é focado, ele é determinado, ele antes acredita talvez que ele tem que fazer alguma coisa por causa da culpa, né, e vai nessa direção. Eu não acho que é num sentido religioso o sentido empregado no filme. Aí por isso nem me incomodou, assim, eu entendi mais nesse sentido que o Nathaniel tá falando. Eu acho que quebra um pouco a ideia do Batman enquanto racionalista, né? Enquanto o cientista e tudo mais. Mas que assim, ó, só pra... é uma opção do autor, também não é nada, não é um crime capital. Fala, Yuri. Eu só diria assim, porque na verdade assim, isso daí faz parte do universo do Zack Snyder. Tu tem deuses vivendo ele sabe que não consegue fazer nada. Ele é humano, ele está totalmente limitado, né? Então, isso também se comprova ali naquele debate ali no Batman versus Superman, toda aquela situação que moveu o filme. Então, eu vejo mais assim, tipo, ele não tem mais o que fazer. Então, a arma dele também é tentar fazer alguma coisa nessa direção. Talvez por isso ele diga que ele é uma pessoa de fé, sabe? É mais porque tem deuses entre nós, eu não tenho o que fazer. Tanto que ele é retirado do jogo, clímax, né? Ele é retirado do momento do clímax, ele fica lá atrás, lá fora, dando tiro, enquanto o pessoal tá saindo na porrada lá embaixo. Se ele fosse lá para baixo, ele ia ser moído. Essa é a verdade. Nathaniel, desculpa, eu te interrompi. O que você ia falar? O Yuri lembrou dessa coisa de deuses entre nós. Tem o jogo que saiu aí há alguns anos, que tinha essa pegada. E quando foi adaptado para os quadrinhos, é muito nessa coisa que eu acho que influencia o Zack Snyder bastante, com essa coisa. O que acontecia com a possível queda do Superman, que é uma coisa que a gente esperaria ver no Liga 2, né? Porque tem aqueles sonhos premonitórios do Batman e tal, que é uma coisa que me deixou curioso, mas O vídeo eu tô adorando porque vocês estão jogando a bola para eu matar no peito e puxar a pauta. Tô adorando isso. Ou roubar a bola e sair correndo. Ou uma coisa ou outra. Então, já que você falou do sonho, eu queria perguntar para vocês sobre aquele prólogo que para mim foi a maior cena pós-crédito da história. Epílogo, perdão. Que assim, o filme acaba 2h30. Eu tava vendo o filme e eu tava pensando assim, gente, que horas vai entrar o sonho? Que horas vai entrar o sonho? Que horas vai entrar o sonho? Tava dando uma agonia. Quando fecha eles lá, levantando, acabou, passa assim, tu tem até o sentimento de que fechou. Aí ele dá uma prolongadinha e vem o epílogo, que pra mim pareceu o Zack Snyder falando assim, vou colocar tudo que eu gravei, dane-se. E enfiando no filme de qualquer maneira, porque as cenas do epílogo são desconexas umas com as outras e com o filme original. Inclusive o sonho. Isso já me incomodou. E o sonho em si, aquela cena do Jared Leto, eu queria que vocês comentassem um pouco primeiro, para depois eu falar também o que vocês acharam do epílogo. Eu achei o epílogo totalmente desnecessário. Eu acho que não tem nada a ver, não fecha na narrativa. Se a gente fosse assim, se eu fosse comentar a estrutura narrativa da Liga da Justiça, eu teria algumas alterações para fazer, a partir do material do Zack Snyder. Mas em relação ao epílogo, eu acho que é bobagem, né? Quando a gente estuda até roteiro, a gente sempre discute que sonho é sempre o último recurso de qualquer filme. Evite ao máximo que puder ficar enfiando essas coisas dentro de um filme.
Então, ali eu acho que, e ainda mais como epílogo, isso fica totalmente desnecessário. A única coisa que eu achei legal ali daquela cena que dava para trazer ainda no final seria o Caçador de Marte, ou o Ajax, não o Alvejante, mas o John Jones, aquela cena final dele conversando com Bruce Wayne. Eu acho que aquilo Você ali... gostou daquilo? Aquilo eu acho que combina porque ele foi apresentado. Achei que parece o Piccolo do filme do Dragon Ball. Eu odiei muito. E eu gosto do Marciano. Eu gosto muito dele, porque eu adorava o desenho animado da Liga da Justiça, onde o Caçador de Marte ali é maravilhoso, né? Eu detestei muito a caracterização dele, aquelas expressões na cara. Eu achei até ele parecido com o Caçador de Marte da Supergirl, assim. Eu acho que ficou bem uniforme, assim. Foi a mesma impressão que eu tive, Yuri. Aí não me incomodou, eu entendi. Ele é marciano, né, e tudo mais. Foi a mesma impressão que eu tive. Eu gostei dessa cena. Eu gostei da outra aparição que ele fez também. Eu detestei as duas. Ele fez 2 aparições. Eu também detestei as duas. Eu gostei, não, já gostei. Aí você vê, todo mundo fala que eu sou, assim, muito parcial quando eu falo das coisas da DC, mas olha só, Yuri, Decenalta, e eu não, assim, não explicitamente Decenalta, a gente concorda nisso, né, Yuri? Não, mas aí não tem a ver com isso, né? Tem a ver com da gente comprar ou não. Eu vi mas eu gostei, sabe? Eu acho que porque talvez isso desse para mim uma impressão de algo mais para depois. Preparando para algo mais para depois. Então, deixa aquele gostinho do que é que vem no próximo. Eu acho que isso é uma estratégia. E Gerald Leto, o que vocês acharam do Coringa? Fantástico, só que não. Tá bem. Por um segundo eu acreditei. A composição, a fala, ele usando luva de quem estava lavando roupa, aquela sequência é toda ridícula. A Meera a fala dela dá vontade de dar 3 tapas nela, de tão mal interpretada que é. Aquela sequência toda é ruim demais, gente. Tava gravado, o Zack Snyder cismou de guardar. Não estava gravado. Gravaram aquilo depois? Ele porque nunca teve contato do Gerald Leto com o verdade, tá. Snyder. Ele chamou o Gerald Leto e falou, ele teve essa brilhante ideia, caraca, e se eu botar o Gerald Leto no meu filme? Tocou um telefone, o Gerald Leto passou um batom na boca, assim... Rápido, porque ficou daquele jeito. Aquele epílogo foi desnecessário. O filme não ficaria mais leve com 3 horas e meia? Ele foi desnecessário e não é... Se fosse uma ceninha pós-crédito, coisa curta, mas aquela coisa enorme, desnecessária, que deixa você com uma série de... Ué, por quê? Pra quê? Né? E, sei lá, e a gente fica com aquela coisa... Essa turma toda vai entrar para o próximo filme? O que a gente pode esperar? Não sei, eu acho assim, que foi uma coisa arriscada. Eu acho que não deveria ter tido, não. Mas você sabe que no filme anterior, Batman vs Superman, quando aparece o Flash viajando pelo tempo, encontrando o Batman, eu fico curioso. Então eu esperava que fosse alguma coisa nesse sentido. E não foi algo totalmente diferente que apareceu ali. Então eu acho que precisava ter algo nesse sentido. Se tivesse aquela cena do sonho, de viagem no tempo, qualquer coisa do tipo, naquela hora que o Flash está correndo, está lá na Rússia correndo, aí rompendo o tempo, uma coisa de 10 segundos ali, faria sentido, mas do jeito que foi feito é um dos pontos negativos do filme. Eu pensei que fosse aparecer ali, ou então num daqueles sonhos. Tem um momento tem outro momento que aparece sonho no meio do filme, não me lembro agora em qual parte, não sei se também, quando o próprio Cyborg vai ter na hora do coisa, ou quando o Steppenwolf descobre a antivida, dava para colocar de alguma maneira nessas outras partes. Na verdade, acho que nem é sonho, são premonições, né? São visões agora, do futuro, aquela coisa toda. Agora, tem só uma coisinha. Sabe? Eu acho que uma das falhas que a DC tem nos filmes é justamente
desconectar, às vezes, uma coisa que acontece no filme e não aproveitar no outro, como essa questão que acabou de citar agora. O sonho que foi um sonho ou uma premonição, uma visão que teve no filme, ela foi completamente descartada no outro, quando era para, na verdade, aquilo lá ser um gancho para continuar com a narrativa. E a DC, ela faz muito isso. Tá? O filme da Mulher Maravilha, gente, agora, o Maravilha 1984, teve muito disso. Completamente desconectado das outras produções. Entendeu? Você pega a Mulher Maravilha de 84 e pega a Mulher Maravilha agora de 2021, caramba. É como se fosse um universo paralelo. Mas eu acho, Natânia... Se quiser ver a nossa opinião, agora aqui no izinho que está aparecendo na tela, que isso é coisa de youtuber, ó. Aparecendo aqui no izinho na tela, nossa opinião sobre Mulher Maravilha 1984, é só clicar e ver depois desse vídeo. Natânia, eu acho que é o seguinte, aquela cena pós-crédito do epílogo, eu acho que foi uma chance da DC tentar introduzir o multiverso, porque o Coringa fala sobre isso, e aí eu acho que eles fazem mal nesse sentido, mas é a tentativa de falar que existem a Liga da Justiça do Joss Whedon, você tem do Zack Snyder, você tem vários universos aí da série de TV, sei lá o que eles vão fazer, mas eu acho que eles tentaram a possibilidade aí que não sei se vai dar certo. Preguiçoso isso. Deixa eu vou te dar a mão, Yuri, te dar a palavra, Yuri, e aproveitar fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe alguma possibilidade da DC liberar grana, liberar assim, um caminho para o Zack Snyder fazer a visão dela em paralelo? Porque, por exemplo, se a gente está vendo, vai ter o novo Batman aí do Pattinson, a gente já tem o Adão Negro em produção, tem o James Gunn fazendo o Esquadrão Suicida, que eu estou super ansioso para ver, que são filmes que têm um tom, que tem uma proposta muito diferente do que o Zack Snyder propõe, né? Do que o Zack Snyder executa. Vocês acham que pode ser pelos... Esse filme não vai dar dinheiro, a verdade é essa, não tem como ele dar muito dinheiro por causa da maneira com que ele está sendo lançado, né? Vocês acham que pode ter algum tipo de continuidade? Yuri primeiro. Não, isso não vai acontecer. Eu acho que até onde eu tenho acompanhado, a estratégia da DC é fazer cada filme mais ou menos independente. Vai ter o Flashpoint ali, que vai ser uma abordagem do multiverso, com Michael Keaton de Batman, aquela coisa toda, mas eu acho que isso vai ser uma história ali só, né? Eu acho que a DC não tem essa estrutura de pensar como a Marvel pensou desde o início, quando concebeu toda a estratégia, fase 1, fase 2, fase 3, e foi moldando tudo, né? Eu acho que isso não existe e qualquer coisa vai virar um remendo que não vai ficar legal. Mesmo porque eu acho que a estratégia da DC, né, com o Nolan e com outros até com o Sandberg do Shazam, pegar esses diretores e deixar esses diretores criarem o ambiente ficcional apropriado, a sua visão sobre aquele personagem, assim, em linhas mais gerais. Então, eu não vejo essa interconexão. Eu só queria fazer um pequeno aponte, já que a gente estava falando da ideia do multiverso, que o Flash do Ezra Miller aparece na Crise das Infinitas Terras ali com o Flash do Grant Gustin. Então, achei muito legal isso, né, de conectar. Nathaniel, acredita que pode ter continuidade? Acredito que não deve ter, mas gostaria. Eu anseio ver esse tipo de filme aí, com esse tom mais sombrio, com essa paleta de cores diferentes da Marvel. Eu gostaria, mas eu acho que não vai acontecer. Paleta de falta de cores. Natânia, que seja. Você acredita que pode ter continuidade? Menino, eu vejo a produção cinematográfica da DC como um mosaico, um enorme mosaico, né, que a gente nunca sabe o que vai sair daquilo. Então, eu não acredito que seja uma coisa que dê continuidade. Até por conta disso, eu achei desnecessária aquele epílogo, porque está prometendo uma coisa que possivelmente não vai acontecer. Mas eu acho que ele tem fé, né? Ele é um homem de fé, o próprio Zack Snyder, e ao mesmo tempo que eu acho também que não vai acontecer, eu também aprendi a não duvidar desse cara, porque também nunca se sabe, né?
Eu acho que para ele fazer coisas para televisão, financeiramente, talvez fosse diferente. E acho que realmente a DC não está mais na vibe de lançar esse tipo de ótica no cinema. E eu me pergunto também se esse filme no cinema, em época normal, fora de pandemia, se ele ia render o que... A gente está num momento sem cinema, a gente está num momento da explosão dos streaming, então é um momento muito específico também. Para só propor a última, antes da gente fazer a nossa votação, queria que vocês comentassem um pouco também sobre toda a relação paternal. Existe uma questão paternal muito forte, para além da questão cristã, no filme, em todos os personagens. O Aquaman não aceita o pai dele. A última palavra do pai dele, não, ele não aceita o povo dele, a questão de onde ele vem. A última frase dele, antes dele entrar na carroça, é: vou falar com meu pai. Ele fala isso pro Vulco. A Mulher Maravilha tem um lance com as Amazonas e com tudo mais. A questão que no epílogo fala, a frase do Coringa para com o Batman é sobre paternidade, sobre ele ter deixado o Robin morrer. E existe toda a relação de pai, filho e Espírito Santo dentro do Super-Homem. Vocês perceberam? Vocês veem esse tema premente, levando em consideração que estamos falando do filme que foi editado e gravado, mas a edição foi posterior de um pai que teve a filha se suicidando, né? Fala, Natânia. Tá, eu vou falar uma coisa. Eu não diria paternal, familiar. E a gente tem que esquecer que a relação da Diana com a mãe, a do Clark com a mãe, está presente ali também, né? A Marta está lá, gente. Não esqueçam da Marta, a Marta está lá, entendeu? Então, ali, eu acho que trabalha a questão familiar, os laços familiares. A própria Lois, ela está incluída dentro dessas relações familiares já. Praticamente, ela pode não ter casado, mas ali ela é a esposa do Superman. Está lá do lado da sogra, né, em luto. Ela age como uma viúva, enlutada, visitando o monumento em homenagem ao mar. Ali você vê muito presente a questão familiar, seja a saudade que você tem do seu pai, da sua mãe, que já morreu, seja a mãe que está lá na ilha e a filha que ela não vê há mais de quase 100 anos, mais de 100 anos, e que ela tem um momento que ela pede, que ela quer que ela volte, né? Você vê aquele sentimento da mãe que tem saudade da filha, né? O filho que perdeu a mãe e que tem uma relação muito de amor e ódio com o pai, né? De revolta com a própria condição física. Então, trabalha a família, não assim especificamente a questão de pai e filho, mas a família de forma geral, sim. E aí você encontra ali muita coisa com relação à família que você pode explorar de várias maneiras. Eu concordo com a Natânia, eu acho que o tema central é família. O Zack Snyder, no final, ele dedica o filme para a filha dele, né? Mas eu acho que o tema, quando a gente pensa em Liga da Justiça, e isso também repercute também nos Vingadores de algum modo, você está falando de reunião de pessoas diferentes, né, também. Então eu acho que os filmes, para eles atingirem também a audiência, eles têm que lidar com temas universais de algum modo, né? Eu acho que aqui está em jogo essa relação familiar, eu acho que esse é o tema. Nathaniel, quer colaborar? Só um comentário breve, que eu acho que esse foi a forma de fazer o link com o público, ainda mais se for um público jovem, adolescente, etc., que passa por mudanças físicas, comportamentais, etc., conflitos familiares que são muito comuns. Então essa coisa do luto, da distância do pai que está preso, da dificuldade de relação com o pai, isso é muito universal. Então eu acho que o caminho, a opção foi fazer esse link com o público. Para a história em si fez pouca diferença. Nessa reformulação, eu queria, curiosidade, de perguntar para vocês qual personagem que vocês acham que foi mais beneficiado para essa formulação. Eu, particularmente, acho que o Cyborg deu uma alavancada um pouco no personagem, na participação dele no filme. Então, eu queria a opinião de vocês, uma curiosidade que eu tenho.
né? Porque muitas cenas foram inseridas, muita coisa foi trabalhada. Tá? Eu acho que, de todos, ele é o que mais foi beneficiado. E o menos beneficiado, para mim, não mudou nada, foi o Aquaman. Para mim, assim, a presença do Aquaman no primeiro e no segundo não foi de grande relevância. Até porque eu olho para aquele Aquaman e eu vejo como um bárbaro. Eu não vejo o Aquaman, eu vejo Conan. Então, mas assim, em termos assim, práticos, enquanto um Ciclope, ele teve o personagem dele mais bem trabalhado, cenas acrescentadas, o Aquaman, por exemplo, eu não vi nada de excepcional que pudesse falar assim, o filme, essa segunda versão melhorou, trabalhou melhor o personagem. Eu tenho um pouco de dificuldade com o Cyborg, Natânia, porque nas fases clássicas aí da Liga da Justiça ele não aparece. Aparecem outros personagens, ele é mais recente, desenho animado lá dos anos 80. Ele é muito típico dos Novos Titãs. Eu acho que é o perfil dele. Não, mas dentro do filme, do primeiro para o segundo filme... Ele dá um salto, é indiscutível isso. Agora, eu acho que o Flash também é muito beneficiado nesse sentido. O Flash era somente o alívio cômico na primeira versão, agora ele tem um papel bem melhor. Eu acho que foi... primeiro você, Yuri, fala. Eu concordo com os dois, a Natânia e o Nathaniel, em relação a esses dois personagens. Eu acho que eles foram os mais beneficiados. O Cyborg, eu acho que porque, para quem não conhece o personagem assim no sentido macro, foi meio que uma apresentação do personagem. Né? Porque o Flash todo mundo já conhece, o Aquaman também, Batman e Superman nem se fala. Então, era o personagem também, eu acho que mais desconhecido da grande audiência, né? Tirando ali desenhos animados, essas coisas assim, mas era mais desconhecido. Eu acho que ele ganha uma importância no filme e o Flash também. Então, eu acho que aquele negócio dele ser muito bobo na outra versão, eu acho que isso ali descaracteriza. E ali ele viaja no tempo, ele saca as coisas. Eu acho que isso ali é tratar esses dois personagens com respeito. Eu concordo, eu acho que ainda tem um acrescento que tem uma cena que me incomoda muito na versão do Joss Whedon, que é o Flash titubeando para salvar pessoas. Isso é ridículo. Não é covarde. O Flash não é covarde, ele não pensaria duas vezes nisso. Agora, com relação... teve uma buzina aqui. Com relação ao Cyborg, eu questiono uma coisa. Realmente, ele foi o que mais teve abertura, mas eu não sei... Eu entendo por que trouxe ele para a história, por uma questão narrativa e tal. Ficaria mais fácil de apresentar determinadas questões. Só que eu acho que, embora nós estejamos aqui debatendo, talvez nós não sejamos o público principal em termos de critérios etários, digamos assim. E a juventude conhece o Cyborg pelo Jovens Titãs da série animada, que é comédia. Eu não sei como essa juventude recebe esse Cyborg. Eu também não lembro, não li quadrinhos do Jovens Titãs, então meu referencial também é a série. Não sei como essa juventude recebe esse Cyborg dramalhudo, pesado, que não sorri. Ele é o único personagem que não sorri em nenhum momento do filme. É uma coisa pesada, né? Eu não sei como a galera recebe ele assim, acostumada a ver ele ficando com cabelão de Tony Tornado na série animada, super divertido, sem nenhum tipo de rancor ali. Como é que ele é nos quadrinhos? Vocês sabem, vocês com certeza sabem dizer. Não, eu assim, da DC, eu acompanhei muito, foram os Titãs. Desde a adolescência, primeira edição dos Novos Titãs, eu estava lá. E o Cyborg é um personagem complexo. A série animada, ela meio que infantiliza os personagens, todos eles. Normal. Né? Todos eles são infantilizados. Agora, ele é um personagem complexo. Essa relação dele com o próprio corpo, ela foi sendo explorada com o tempo. A princípio, ele é um cara que se aceita bem.
lá no início dos Titãs, ele se aceita bem, ele se integra bem ao grupo, é um cara bem humorado, tudo, mas essa coisa mais dramática, ela foi sendo acrescentada com o tempo. Na verdade, todos os Titãs acabaram ficando mais pesados com o tempo. Quando os Novos Titãs começaram, era tipo um X-Men da DC, era muito bom, era muito divertido, né? E assim como o X-Men da Marvel foi ficando uma coisa pesada, os Titãs também acabaram ficando bem pesados, entendeu? Então, isso acabou afetando todos os personagens, né, dos mais cômicos, aqueles que eram mais tranquilos, que foram passando por mudanças, até aqueles mais obscuros. E o Cyborg, ele também acabou. Personagem que passa por muitas mãos, muitas fases. Então, essa versão dele para o cinema é mais uma versão, mais uma releitura, mais uma forma de trabalhar um personagem que, na verdade, ele representa aqueles que têm deficiências físicas, né? Ele é um símbolo, a representação dele é o cara que tem deficiência física e que compensa isso de alguma forma. Eu acho, assim, em relação ao Cyborg, que eu acho que o pessoal que assiste o filme consegue essa identificação, né? Porque ele era um cara jogador de futebol americano, tem todo aquele alvoroço em relação a quem faz esporte, e aí ele tem aquelas perdas. Eu acho que isso tudo contribui para uma identificação, né? Vale lembrar que o Cyborg, na Patrulha do Destino, a série de TV, ele também tem uma carga mais dramática, né? Eu só acho que talvez, acho que o filme, se ele fosse para o cinema ou coisa assim, eu acho que dava para enxugar ele para 3 horas, tranquilamente. Eu acho que 3 horas dá para contar toda essa história que foi contada, tirando uma ou outra cena que talvez ficou desnecessária no filme, mas como câmeras lentas. As câmeras lentas eu acho que faz parte da autoria do Zack Snyder, né? Uma ou outra dava. Tirando salsicha no bolso. Eu só começaria, porque assim, numa história normal, assim, de filme, você tem que apresentar o conflito no primeiro ato, né? E o primeiro ato começa, nessa versão do Snyder, com o Batman já procurando o pessoal, isso sobretudo por causa daquela conversa que ele teve com o Lex Luthor no final do Batman vs Superman, né? Então, eu acho que seria mais interessante se o primeiro ato do filme começasse com aquela cena que aparece com a narração da Mulher Maravilha, sabe? Aquela cena, sem a narração da Mulher Maravilha, mas aquela acontecendo. Sei lá, 5.000 anos atrás, deuses, não sei o que, contra Darkseid. E o Senhor dos Anéis. Porque daí instaura o conflito e depois tem aquela apresentação toda que mobiliza a criação. Porque, de início, só o Batman procurando os caras porque tem que procurar não parece um argumento muito forte para reunir a Liga da Justiça. Que foi diferente de Vingadores, que o caos já estava se instaurado, foi se estabelecendo nos filmes e se criou uma razão legítima para a equipe, a montagem da equipe, né? Então, acho que só esse ponto. E eu não gostei daquele formato de TV 4x3. Aquilo ali eu achei totalmente desnecessário e ruim, né? Ainda mais se é um streaming. Uma coisa que a gente talvez pudesse falar rapidinho, eu não sei, porque já está bem avançada a gravação, a gente não comentou a questão do vilão. Do Darkseid? Não, eu acho que é do Lobo da Steppe? Não, na verdade, a vilania, de forma geral, ela ficou um pouco melhor. Eu acho que o vilão no primeiro ato... Eu acho que a imposição física é melhor, mas todas as falas dele são horríveis. Não, mas a presença do Darkseid, as cenas que incluíram o Darkseid, eu acho que meio que reforçaram essa parte do lado negro da força, entendeu? Estava um pouco perdido no primeiro. Eu acho que a introdução do Darkseid, as cenas que ele aparece, as próprias falas dele, esse gancho que foi feito ali, fortaleceu a narrativa nesse sentido, porque o vilão, no primeiro filme, estava muito ruim. Péssimo. É um capanga, né? O Lobo da Steppe é um capanga. Agora, de todo modo, para o público que não é muito fã de quadrinhos,
parece uma história copiada dos Vingadores, vilão que vem do espaço, que quer acabar com tudo. Embora o Darkseid seja anterior, mas para o grande público ele está atrasado. Então, eu tenho dificuldade com isso. Por outro lado, eu acho que o mérito que a DC tem, que ela, sobretudo no cinema, não tem vergonha de usar uns nomes ridículos. Por exemplo, caixas maternas. Tem coisa mais ridícula do que isso. O que a Marvel faz? Transforma o cubo cósmico, que era o nome nos quadrinhos, em Tesseract. Também faz umas junções ali, transformando uma joia do infinito, enfim. E isso eu acho que tem méritos, mas não sei se o público que não é fã de quadrinhos consegue curtir esse tipo de coisa, é outra cabeça. Eu também não sei se o público que não sabe quem é Darkseid, não sabe o peso que esse cara tem, encarou ele de uma forma tão pesada. Se essa promessa de um vilão mais forte é tão pesada para quem está vendo o filme. Se bem que eu acho que todo mundo que vai ver esse filme é fã, sabe minimamente quem é Darkseid, né? E agora vamos para as nossas notas. A gente vai dar de 0 a 5 aspas para o primeiro filme, para o filme do Joss Whedon. Depois a gente vai dar as 0 a 5 aspas para o Snyder Cut, para o filme do Zack Snyder. Para mim, eu falei aquilo tudo de recuperação, né? Para mim, o filme do Joss Whedon é um filme nota 1, uma aspas apenas. E eu acho que aqui ele salta para 3 aspas. De 0 a 5, nota 3. Nathaniel, sua nota. Versão do cinema 1, concordo totalmente. Versão agora de streaming do Snyder Cut 4. Yuri. Olha, em relação ao filme, tirando aquele Frankenstein que o Joss Whedon fez, olhando assim o conjunto da obra, eu daria um 2.25. E só para quebrar o Gustavo na matemática. E a versão do Zack Snyder eu dou um 4.5. Aspas. Natânia? Então, eu fiquei na dúvida se eu dava 0 pro filme do cinema ou se eu dava 1. Mas como para mim Batman e Superman é 0 e ele é melhorzinho que Batman e Superman, então vai ser 1. Tá? Então... Agora, para a versão do diretor, o filme que a gente está discutindo aqui, eu daria 3,5. 3,5 por quê? Porque eu vi ali a possibilidade de um filme melhorzinho da Mulher Maravilha, não aconteceu, quem sabe que aconteça, é a esperança, né? E a possibilidade de explorar melhor personagens como o Cyborg e o Flash. Aí, 1 e 3,5. Perfeito. Eu vou concluir contando um caso que aconteceu comigo no cinema quando eu fui ver o primeiro filme, a versão do Joss Whedon, que eu acho que é importante da gente perceber. Para mim, a melhor coisa talvez a melhor coisa da versão do Joss Whedon foi a cena pós-crédito da corrida do Super-Homem contra o Flash, porque mexe muito com o nosso imaginário, né? Eu vi ele num cinema baratinho aqui do Rio de Janeiro, numa parte da plateia que tinha... vem arquibancada, sabe aqueles cinemas que tem arquibancada e aí em determinado momento tem um espaço maior antes de vir as próximas poltronas embaixo? Beleza, eu vi ali o filme sozinho de boa. Quando acende a luz e o pessoal fica esperando cena pós-crédito, um garotinho de seus 9 anos aproveitou aquela partezinha sobrando e ele ficava correndo de um lado para o outro com os bracinhos para trás, falando que era o Flash. É lógico que nosso papel aqui às vezes é criticar cinema, roteiro e tudo mais, mas só pra gente lembrar o quanto somos privilegiados em estar vendo os nossos super-heróis, os nossos objetos de estudo até certo ponto no cinema, e o quanto isso é legal, o quanto isso é mágico. Pra criança que tá pouco se lixando se o bigode apareceu ou não apareceu, é a aventura,
aquela chama que acende e o quanto isso é legal, né? O quanto é maravilhoso viver essa época onde a gente pode falar que um filme é horroroso quando antigamente nem tinha, né? Tanto que se a gente pega determinados filmes de super-herói antigos, não precisa nem ser tão antigo, mas se a gente revisita alguns X-Men ali da primeira fase, a gente fala assim, meu Deus, que filme ruim. E eles foram grandes monumentos de mudança no panorama do cinema, né? Então a gente tem sempre que lembrar que a gente vive um momento maravilhoso para ser nerd, né? E é com essa mensagem que nós concluímos aqui o nosso Aspas Comenta. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, curta, compartilhe, ajude esse vídeo, repasse esse vídeo para os seus colegas, comente aqui embaixo, interaja com a gente chama o pesquisador para poder falar com você. Qualquer dúvida, estamos sempre aqui, vários vídeos vão aparecer na tela logo aqui eu acabar de falar. Muito obrigado, até a próxima semana.